Na correria do dia a dia, como lembrar que nós, mulheres, também somos importantes e precisamos ter as nossas necessidades emocionais e espirituais atendidas. Hoje, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Daniele Lírio e ela vai falar sobre o projeto, o Ministério Meninas dos Olhos de Deus. Daniele, seja muito bem-vinda e eu queria que você explicasse para a gente como foi que nasceu essa ideia do seu ministério, desse projeto do MOD, no seu coração, no seu ministério. Você teve alguma influência de alguém, de algum outro projeto? Karina, obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um privilégio falar um pouquinho sobre esse ministério, essa conferência que nasceu primeiro do coração de Deus para os nossos corações. Meninas dos Olhos de Deus, a gente vai para a 16ª conferência. Em 2016, a gente começou a sentir a necessidade, vendo que dentro do nosso estado do Espírito Santo, a gente não tinha nada que cuidasse das meninas solteiras, das adolescentes, das jovens. E foi pensando nisso, e foi pensando num propósito onde a gente pudesse tratar físico, emocional e principalmente o espiritual delas, que a gente pudesse reunir meninas para falar sobre a nossa vida, as nossas rotinas e principalmente dela com Jesus. Agora a gente já falou um pouquinho sobre o projeto, como nasceu. Agora eu quero saber sobre a Daniele. Qual o seu propósito de vida? Primeiro, nosso propósito é fazer a obra de Jesus. A gente está nessa terra para cumprir um chamado do Pai. Essa precisa ser a nossa missão de vida. E a gente, como uma mulher, a gente precisa se reinventar em inúmeros desafios na sociedade. Hoje eu sou advogada, sou pós-graduada e hoje eu estou secretária de assistência social no município de Cariacica, aqui no estado do Espírito Santo. Mas sempre levando Jesus acima de tudo onde a gente está. Eu falo sempre com as pessoas onde está na minha relação de trabalho, falo, gente, a nossa missão aqui é sobre o reino. A gente cuida de pessoas, executa o nosso trabalho, mas sobretudo o nome de Jesus precisa reinar. Então a gente tem esse ministério na nossa terra. Falar de Jesus e não ir para o céu sozinha, ir para o céu cercada de meninas e mulheres, porque esse é o chamado do servo do Senhor nessa terra. E como é que você percebeu que havia mulheres não cuidadas dentro da igreja? A gente começou a verificar, Karina, que tem muitas mulheres doentes. Mulheres que trazem consigo experiências amargas de uma vida infantil ou de uma adolescência frustrada, de rupturas de relacionamentos, de violências domésticas sofridas, de uma base familiar não tratada. E a gente vê muitos eventos de mulheres, encontros de mulheres, conferências de mulheres, sendo que a gente viu a necessidade da gente cuidar dessas meninas enquanto novas, tratar a sua juventude para que sejam mulheres já curadas, mulheres restauradas. Então a gente está fazendo um trabalho preventivo nessas nossas meninas hoje para que sejam mulheres fortes, destemidas e cheias da presença de Deus. E a gente tem um furo que exatamente hoje, né, o Ministério MOD completa 9 anos. 9 anos de existência, mas em 9 anos já aconteceram quantas conferências? De 15 conferências, nós vamos para a 16ª conferência agora. E a gente começou lá em 2016, hoje completando 9 anos, a cuidar dessas meninas, a conversar e reunir meninas de todos os lugares do estado do Espírito Santo. Iniciamos com uma banda de meninas, as meninas cantam, as meninas tocam, cada uma de uma igreja, não tem placa denominacional MOD, pode ir meninas de todas as igrejas e principalmente quem não conhece Jesus, que a gente quer apresentar Jesus. E a gente foi fortalecendo esse trabalho. E a gente vai trazendo gente de todo o estado e vai trazendo mulheres que podem ensinar as meninas. Mulheres de Deus,
mulheres que dentro da sociedade cresceram, estudaram, se profissionalizaram, têm um emprego, têm uma profissão e, sobretudo, têm a palavra de Deus fundamentando as suas vidas. E essas mulheres hoje são espelho para as nossas meninas. E a gente leva nos nossos encontros essas mulheres juízas, delegadas, médicas, para mostrar que a gente quer que as nossas meninas sejam tanto quanto elas, que elas podem estudar, que elas podem crescer profissionalmente e que elas, sobretudo, precisam andar lado a lado com Jesus. É que Jesus vai levar essas meninas onde elas querem e onde elas podem chegar. Que a violência que elas sofreram, ou o sentimento que elas estão dentro de casa, sentimento às vezes de suicídio, estão depressivas, que isso vai vencer. Vai vencer como? Com Jesus. Agora, você falou algo muito interessante que me chamou bastante atenção em relação ao público-alvo, que não é só determinado para Assembleia de Deus, para Batista, é um público misto e também é uma forma de alcançar pessoas que não são da igreja. Como essas pessoas que não são da igreja recebem esse convite, geralmente? Como vocês chegam até essas pessoas? Na verdade, assim, hoje tem a rede social, né, do Meninas Olhos de Deus Oficial, eu falo muito que é quem leva, né, o boca a boca, apesar da gente ter o YouTube, ter a rede social, ter o Facebook, as meninas, eu falo, leve suas amigas. Convide suas amigas. Jesus não é só para mim, Jesus não é só para você, Jesus é para todos. Então, às vezes, está estudando na sala de aula, está na escola, está no trabalho, identifica um perfil, essa menina precisa ir no MOD. Essa menina precisa de ter um encontro com uma palavra direcionada, porque às vezes também, no nosso dia a dia, a gente pode frequentar a igreja. Tem meninas que frequentam a igreja, mas que naquele espaço, a rotina do culto no dia a dia não tem uma palavra direcionada ao que elas estão enfrentando. E ali não, ali é um espaço com uma fala exclusiva para essa faixa etária, que vai de encontro ao perfil delas, e que a gente apresenta Jesus a quem não conhece e que a gente reafirma Jesus para quem já conhece. Nós mulheres somos muito cobradas, principalmente naquele ambiente familiar, quando você já construiu a sua família de uma perfeição. A gente sabe que dentro de uma família, cada um tem um papel. A mulher tem um papel, o homem tem um papel, os filhos também têm um papel, mas o fardo, às vezes, a carga é muito pesada para a mulher. Então, vocês também auxiliam as mulheres a lidar com esse fardo de uma forma mais leve? Como é que vocês trabalham essas mulheres que chegam lá sobrecarregadas? Sim, e chegam não só meninas, chegam mulheres também, porque a gente também não limita uma faixa etária. Então, às vezes, vai a filha com a mãe, e às vezes a mãe também está sofrendo isso, se sentindo sobrecarregada, e a gente ensina à luz da palavra o lugar de cada um na sociedade, o lugar do homem, o papel da mulher, e ensina que a gente não pode assumir posições que não são nossas, o que sobrecarrega muitas das vezes. E hoje em dia esse papel da mulher super empoderada, que quer assumir todas as missões, mas a gente tem a nossa função bíblica, tem a nossa submissão bíblica, e se a gente cumprir biblicamente, como a palavra do Senhor nos ensina, o papel da mulher, não vai haver sobrecarga. O problema hoje da gente, da nossa sociedade, é querer assumir a função de todo mundo de dentro de casa, a função do marido, a função do filho, a função de toda a família, e gerando uma sobrecarga. Então, meninas e mulheres são ensinadas de realmente o seu papel à luz da Bíblia, para que não haja uma sobrecarga emocional e nem física. Isso acaba atrapalhando, né? Esse assumir o papel do outro, né? Para poder... aquela rotina, né? A dinâmica de toda a família. Agora, você falou que esse suporte espiritual é muito forte. Mas chegam pessoas adoecidas com doenças emocionais, na verdade, né? Como é que o projeto, que o MOD auxilia essas meninas? Existem profissionais disponíveis para auxiliar, para ajudar? Como é que é feito esse acompanhamento? Porque durante a conferência ali é um dia, 2 dias. Um dia. E depois?
A gente tem uma rede de profissionais que atuam voluntariamente ligadas à conferência. São mulheres psicólogas, psicanalistas e mulheres de Deus para acompanhar essas meninas, porque a gente sabe que ali é um momento. Ali é um dia, elas passam um dia na conferência, mas que muitas das vezes precisam de um tratamento, um atendimento clínico e um acompanhamento. Para isso a gente tem mulheres que se voluntariam dentro da nossa rede do Meninas dos Olhos de Deus e que cuidam dessas meninas para que estejam fortalecidas e também encaminhadas dentro de igrejas próximas às suas casas, dentro dos seus municípios, porque a gente precisa também do apoio da igreja local para continuar cuidando dessas meninas. Então a gente encaminha para igrejas, endereça as igrejas e ainda tem esse acompanhamento clínico dessas meninas por mulheres de Deus da nossa rede do Meninas dos Olhos de Deus. Agora, a gente tem o suporte emocional, a gente tem o suporte espiritual, mas a gente também tem o suporte da autoestima. Como é que vocês dão esse suporte de empoderamento também das mulheres, das meninas, moda? Vocês trabalham com moda também, dão umas diquinhas, né? Porque não é porque nós, mulheres, somos cristãs e crentes que a gente deve andar feia, deve se portar de maneira, né? Karina, a gente fala muito que não é porque você é crente, porque você é evangélica, que você precisa ser careta. Você pode estar muito bem vestida sem estar sensual, com uma roupa adequada e dentro da moda, dentro de uma cor da moda, dentro de um estilo da moda. E as nossas meninas, a gente reafirma a autoestima delas. Se Deus te fez assim, você é linda assim, você é exclusiva. Você é meninas dos olhos de Deus. E a gente leva pessoas também da moda, leva profissionais da moda e a gente faz desfiles na conferência. Elas desfilam com roupas da época, com cores da época, para a gente mostrar, olha, as nossas meninas evangélicas não são caretas, você pode se vestir assim. Você tem dicas aqui também, porque às vezes não sabe, não sei nem como me vestir, né? Mas a gente ensina também com profissionais da moda sobre cores, sobre paleta de cores. Qual é a sua cartela, primavera ou Isso, e as meninas gostam disso, né? Gostam muito disso. A gente ensina sobre paletas, a gente está chegando aí no verão, próximo ao verão, né? Ensina como se vestir bem, sem estando de acordo com a palavra e sem estar vulgar e nem sensual, porque essa não é a missão da menina cristã. Ela pode estar muito bem vestida. A mulher bem vestida, ela chama muito mais atenção do que uma mulher com o corpo de fora, sendo sensual. E assim, essa é a nossa regra geral de ensinamento para as nossas meninas dos olhos de Deus. Isso é verdade. Agora, nesses 9 anos, você lembra de alguma história que te marcou, de alguma mulher, né, que se destacou? A gente tem muitos testemunhos, inclusive uma parte da conferência, Karina, a gente abre para testemunho. E confesso que são inúmeros que a gente precisa selecionar testemunho, porque a gente não consegue oportunizá-las para todas estarem lá contando, né? Mas um que me marcou muito foi uma jovem que falou que ela recebeu o convite de uma amiga para ir, só que ela já havia recebendo inúmeros convites. E ela falou, esse é o último convite que eu vou receber. Se nada acontecer naquela conferência, eu vou tirar a minha vida. E foi naquele evento, chegou ali, houve um mover tão grande de Deus, houve um tratamento para a vida dela. Ali foi um dia de divisor de águas na vida daquela menina. E ela voltou na outra conferência, contando que aquele dia foi uma ruptura. Ela, que era uma menina crescida na igreja, filha de obreiro dentro da igreja, naquele dia ela conheceu a Jesus. O Jesus que ela não tinha conhecido em toda a vida. Aquele dia foi a oportunidade e que ela estava estudando, que ela estava trabalhando e que nunca mais ela teve sentimentos suicidas na vida dela. Então é sobre isso. Isso motiva, isso faz a gente continuar, porque a gente não está tratando sobre qualquer coisa, a gente está tratando sobre vida, sobre esperança, sobre futuro, sobre um futuro em Deus. Então,
tanto esse testemunho como os diversos outros, a gente vê e fortalecimento do Evangelho de Jesus, o nome de Jesus continua sendo levado para a glória dele. Além dos temas que a gente já conversou aqui, durante essa conferência, quais outros temas vocês fazem questão de fortalecer, de sempre baterem na mesma tecla, porque é algo que a sociedade hoje em dia está falhando e, de certa forma, até a igreja, durante as suas programações, nos cultos, e, enfim, está falhando? Um tema, assim, que é muito importante, que dentro da igreja, assim, eu que sou evangélica desde que nasci, é um tema que a gente pouco vê sendo tratado e que lá a gente sempre trata, é sobre relacionamento abusivo. Meninas que às vezes estão sendo tratadas de forma violenta em relacionamentos, ou na própria relação da base familiar, de pai ou de irmão, ou num namoro que está tendo, e não sabe que aquilo ali é um relacionamento abusivo e que vai acarretar um futuro de uma violência doméstica. Então a gente ensina o que é. Como que você sabe que você está num relacionamento abusivo? Como que você sabe que você está sofrendo um tipo de violência psicológica ou emocional, ou até mesmo física? Então, às vezes, a falta de conhecimento gera aquele sofrimento a você. E essa oportunidade ali entre mulheres, um espaço entre mulheres, elas se sentem mais confiantes, se sentem mais abertas, até mesmo para chegar no final de uma conferência e nos procurar. Falou, eu estava num relacionamento abusivo, eu nem sabia que esse relacionamento era abusivo, porque me proibia de usar aquela roupa, me proibia de sair para tal lugar, me proibia de sair com os meus amigos. Então são assuntos que a gente precisa estar sim falando e falando dentro das igrejas. E se não está sendo falado, a gente tem a conferência para poder tratar essas meninas e orientar essas meninas. Eu vou bater mais uma vez na tecla de pessoas, principalmente mulheres, que é o que a gente está conversando aqui, que mesmo no contexto religioso nascendo ou se convertendo depois, não conseguem ter Cristo como a sua base, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da entrevista que dos frutos do Espírito, né? Porque a gente passa por problemas. Inclusive, a Dani estava apontando seu testemunho em relação à perda do seu pai durante a pandemia. Só que quando a gente tem Cristo, a palavra, o Evangelho na gente, a gente entende que durante a nossa caminhada aqui nessa terra, a gente vai passar por esses problemas e o que vai mudar é a forma como a gente lida com eles, né? E o Evangelho é uma base pra gente, é um acalento pra gente, né? Isso. Então, por que muitas cristãs não têm esse suporte, essa base, essa fé fortalecida para passar por problemas assim e principalmente procurar ajuda? Eu falo que a nossa base é a palavra do Senhor. É o fundamento da nossa fé. Então, quando a gente se desvia, porque a gente não está fundamentado na palavra. Esse é o ponto. Eu contei, Karina, que a conferência começou em 2016, em 2021 eu perdi meu pai na pandemia, que era o meu pastor, meu conselheiro, meu ajudador, meu braço direito. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, assim, o sentimento humano, carne, você quer parar, você quer desistir, só que você entende um propósito. A gente tem um propósito, não é você que tem, não sou eu que tem, todos nós temos um propósito, que é sobre o nome de Jesus. A gente precisa levar o nome de Jesus, que é sobre vida eterna. A nossa passagem aqui nessa terra é temporária, a gente está falando de uma vida eterna. Então a gente vai sofrer dores, a gente vai sofrer perdas, a gente vai sofrer aflições, dificuldade, desemprego, dificuldade financeira, doença na família, mas a gente precisa pensar, quem venceu por sangue de forma inocente foi Jesus. Jesus já venceu por nós com sangue inocente. Jesus passou por essas dores, se fez de homem nessa terra.
Então nós precisamos vencer também, nós vamos vencer, sofrer com Jesus, mas não podemos esmorecer a nossa fé. A gente precisa continuar a nossa caminhada, sorrindo, chorando, mas eu falo, com quem não tem Jesus fica desesperado, quem não tem Jesus quer tirar a vida, quem não tem Jesus fica depressivo, mas quem tem Jesus levanta da cama, tem a esperança de vida eterna, de salvação e de prosseguir. Amém. Agora, eu sou boa em contas. Eu tava fazendo uma conta aqui. 9 anos. Aí, em dezembro agora, vai começar a 16ª conferência. Não tem números a mais aí, não? Não bateu, né? Bateu, assim. Karina, assim, no início a gente fazia mais de uma conferência por ano, né? Só que a conferência foi crescendo muito. Hoje a gente recebe cerca de 3.000 meninas que vêm de todo o estado do Espírito Santo e fora do estado do Espírito Santo. Vem caravanas de Minas, de Bahia, já tem confirmado. E como foi se tornando uma conferência muito grande, a gente diminuiu a quantidade de vezes porque dá um pouquinho de trabalho para realizar. Mas essa conferência a gente já conseguiu levar ela para o interior do nosso estado, do Espírito Santo, para a cidade de Pinheiros. A gente levou uma delas e a gente já foi em Portugal. A gente já Nacional. Foi mod internacional. A gente fez um trabalho, uma conferência missionária, porque quando você sai do Brasil, você vê que é uma outra realidade. Então, mas foi lindo, foi uma bênção. Jesus transformou lá também. Meninas aceitaram a Jesus lá em Portugal. E a gente tem vivido promessa. Essa era uma promessa de Deus pro mod. E Deus cumpriu, e assim como Ele cumpriu, tenho certeza que vai cumprir outras mais, e a gente está aí trabalhando para Ele e confiando nas suas promessas. 5 de dezembro. 6 de dezembro. 7 de dezembro vai acontecer a 16ª Conferência Meninas dos Olhos de Deus. O que o público pode esperar? O público pode esperar, primeiro, um grande mover do Espírito Santo. Há intercessoras, a gente tem um grupo aproximadamente de 50 intercessoras que todos os dias pagam um preço em oração e em jejum para esse dia. Então, primeiramente, um ambiente espiritual e cheio da glória de Deus. Segundo, elas podem esperar mulheres ali de referência para elas, que vão estar levando Jesus e uma esperança de vida eterna. O tema dessa conferência é Vivas. Vivas, porque a gente pensou nesse tema, né, baseado em João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E Jesus está aí para nos dar vida, uma esperança de vida eterna. Então venha com o coração aberto para você ser tratada, para você ser curada, para você ser liberta e você levar libertação e transformação para sua casa, porque você passa a ser um canal de bênçãos. Ali você recebe ao momento que Jesus transborda na nossa vida para que a gente transborde na vida de outros. O legado que você quer deixar para as futuras gerações, monte. Eu falo muito sobre legado, assim, onde eu estou. Eu falo legado sobre onde eu estou no meu trabalho. E o legado é sempre disso, de falar assim, olha, na época da Dani, eu fui um testemunho vivo de que eu estava longe de Jesus e Jesus me resgatou, de que eu estava sem esperança e a esperança chegou. É um legado de transformação em Jesus. Então, se esse legado for cumprido, eu já estou muito feliz em Deus sobre a nossa missão nessa terra. Nossa, um papo muito bom com a Dani, né? Dani, queria que você olhasse para a câmera ali, a sua, e convidasse as mulheres a participarem, né? A gente já tem pouco menos de 2 meses aí. Como é que é feita a inscrição, o que elas podem fazer, direcionar essas mulheres realmente a participarem dessa conferência. Eu imagino que todos estão muito curiosos e ansiosos para saber como participar, né? Primeiro eu te convido a acessar a nossa rede social oficial, que é Meninas dos Olhos de Deus Oficial no Instagram. Lá você encontra o acesso na bio do link de fazer a inscrição para a 16ª conferência. Vai acontecer na cidade de Cariacica,
na Igreja Metodista Central. É de 8h30 da manhã, por volta de 17 horas. A gente dá um intervalinho de almoço para vocês, mas vai ser um dia muito especial e assim, não vá sozinha. Leve suas amigas, leve as amigas da igreja, convide aquela amiga que você sabe que precisa de Jesus, está sem esperança de vida. E venha participar desse momento e ser impactada, porque eu te garanto que vai ser um grande dia e vai ser um grande renovo de Deus para a sua vida. Dani, tem pretensão de novos projetos além do POD? A gente, na verdade, tem se fortalecido com projetos de mulheres, né? O que acontece? No MOD, que era só para as meninas, acaba que as mães vão, pode ir as mães, pode ir as mulheres, pode ir. A gente tem espaço para todo mundo e a gente tem pensado em fazer um projeto para as mulheres também aí, porque há uma cobrança das mulheres, né? E a gente tem estudado e pensado, porque sempre fazer algo para Jesus nos motiva, nos dá alegria. Então a gente tem estudado sobre essa possibilidade também. E a gente, dentro da secretaria, dentro da assistência social no município de Cariacica, é uma obra missionária. A gente cuida de pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas que estão em situação de mazela na sociedade, mas que a gente tem nos apresentado a elas como transportadores de Jesus. Eu falo que a gente cuida, pratica política social, fala para elas da comida, da higienização, mas quem dá a esperança de vida eterna, quem cura a alma, quem cura dos vícios, quem transforma e leva para o céu é Jesus. Então, aonde a gente está, a gente precisa ser um missionário. Então, esse projeto de vida é maior. Aonde Jesus nos colocar, a gente precisa falar sobre ele. Muitas vezes essas pessoas são os novos pobres e viúvas que a Bíblia, né, nos ensina a auxiliar, que a gente tem que cuidar dos pequeninos. E hoje, nesse contexto que a gente tem, pequeninos são eles. Inicialmente, a gente vai fazer ali um assistencialismo, atender as necessidades básicas, mas com sempre a intenção de levar o pão da vida, o alimento maior que é Jesus, que é o Evangelho, né? Eu falo muito sobre isso porque Jesus, ele se atentou a muitos desses. Jesus parou para o cego, Jesus parou para o aleijado, Jesus dava atenção para os menos favorecidos. E muitas das vezes a gente vê uma sociedade discriminadora dessas pessoas. Mas nós, enquanto servos do Senhor, temos que ter o olhar de Jesus. É sobre isso, sobre olhar com o olhar de Jesus. É comida, é bebida, a gente vai dar, mas a gente precisa levar o evangelho de vida eterna, a esperança de salvação e a esperança de transformação. Então, o Senhor nos coloca nesses lugares, não é por acaso. A gente tem que entender com qual finalidade o Senhor nos colocou nessa posição, com qual finalidade o Senhor colocou nesse trabalho, qual finalidade o Senhor me colocou nessa escola, para quê? Para falar sobre Ele. Então a gente vai cuidar, vai fazer o nosso trabalho, vai cuidar das pessoas, mas sobretudo levando o nome de Jesus. Esse é um ponto muito interessante que você falou, que nós somos testemunhos vivos de Deus. No nosso trabalho, na nossa igreja, na rua, andando na rua, em todo lugar, nós somos testemunhas fiéis de Deus e a gente precisa ter consciência dessa responsabilidade. Se a gente ter consciência dessa responsabilidade, a gente consegue alcançar essas pessoas, né? Atender a sua necessidade inicial ali, mas sempre com essa intenção. Nós temos que ser intencionais em tudo que a gente faz, principalmente visando a eternidade, não só a nossa, né? Mas também a de Deus. A palavra mesmo diz que por que Jesus ainda não voltou? Por misericórdia. Misericórdia minha e misericórdia de pessoas que não conhecem Ele, né? Então, esse trabalho que vocês, o MOD, faz em relação às mulheres, inicialmente as jovens, adolescentes e futuramente, quem sabe, uma chefe de família e tudo mais, é uma resposta do que Deus fez na sua vida, na vida de pessoas, na vida de pessoas que te cercam, né? Então, eu acho isso muito bonito e eu queria te parabenizar, né? E te incentivar a continuar. Amém. E quem sabe, futuramente, eu sei que a gente está falando de mulheres, gente, mas algo que é muito importante
que as igrejas e a religião, o cristianismo em si, talvez não esteja um pouco falhando no direcionamento de homens, ensinar homem a ser o sacerdote do seu lar, ensinar a homem a ser o sacerdote, né, do seu lar. Então, quem sabe futuramente a gente não consegue também ter projetos que atendam, não, talvez não da Dani, né, mas eu sei que o seu jeitinho aqui, a gente conversando, pode influenciar um varão aí da vida, a iniciar esse projeto, a dar um pontapé, quem sabe, né? Eu falo muito sobre isso também, porque a gente cuida das mulheres e os homens também precisam desse tratamento. Porque às vezes nossas mulheres estão prontas e eles não. A gente deixa elas todas cuidadas, com informação, embasada na palavra, e a gente precisa realmente de uma força masculina aí, que o Senhor, acredito que o Senhor vai levantar, avivada para fortalecer nossos homens e dar ensinamento e estrutura para eles também, porque é necessário. É verdade. Dani, muito obrigada. Adorei te receber, adorei conhecer o molde, né, e projeto, o ministério. Tenho certeza que essa 16ª conferência vai ser um sucesso e você está convidado. Ela já fez o convite formal, mas eu também aproveito para reforçar esse convite para participar desse projeto tão bonito que tem ajudado tantas mulheres, independente de ser cristã ou não. Muito obrigada. Até o próximo programa. Vou deixar a Dani se despedir de vocês. Eu que agradeço, Karina, foi uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês, levando um pouquinho do molde para tanta gente, a oportunidade de conhecer sobre essa conferência. A gente tem muito tempo já, mas ainda tem gente que não conhece, então eu espero vocês lá, não deixe de fazer suas inscrições. Jesus tem algo novo para as nossas vidas e uma esperança para todas nós, mesmo que estejamos em dias difíceis, Ele é a solução. Comunhão Entrevista está ficando por aqui, mas no próximo programa eu aguardo você.